Rafael Claus, não vou cansar de bater em você não, meu velho. Porque você é frouxo, covarde, medroso e deixou de ser um bom árbitro há um bom tempo. São decisões dentro de campo que quando o VAR te chama, parece que tua cabeça é manipulada. Eu não sei o que acontece contigo não, cara. Toda vez contra o esporte, tu tem que tomar algumas decisões que você olha e fala, meu Deus do céu, como é que esse cara tá indo para a Copa do Mundo? Você é frouxo, é covarde, é medroso e é um péssimo árbitro, se tornou um péssimo árbitro conivente com a galerinha do VAR. E eu não tô falando, pessoal, do lance do pênalti de hoje não, tá? Eu vou falar da condução, da forma como foi feita e o pronunciamento de Augusto Carreiras e também de Romão. Eu vou colocar em tela para vocês o vídeo e ainda gera ainda mais revolta do como aconteceu as coisas, porque a gente está aqui assistindo na Globo, no Premiere, no Sport TV, e a gente tem uma noção, mas quando você tem um cara que está ali na beira do gramado, tá tendo contato com o jogador do Vasco, com o árbitro, não sei o que, tem um contato mais próximo com os jogadores, você tem uma noção melhor. E quando isso passa para a torcida, irmão, isso causa uma revolta ainda maior. E saiu a informação agora há pouco, dada por PVC, repostada por Pedro Maranhão, que PVC falou no troca de passes do Sport TV que o presidente do STJD já tem um pedido de interdição da Ilha do Retiro e da Arena Castelão. Devido às cenas lamentáveis que aconteceu, invasão de gramado, e lógico, tudo isso é lamentável, a gente vai dar destaque a isso aí. Eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso amanhã, tá? O vídeo de hoje é só para literalmente colocar o pronunciamento de Augusto Carreiras sobre os fatos da condução, da forma como foi feita as tomadas de decisão de Rafael Claus, que é frouxo, que é medroso e que é covarde demais, e passou a se tornar um péssimo árbitro. Eu passei a ter nojo de Rafael Claus, tá, rapaziada? Com todo respeito a ele, mas, rapaziada, não dá não. Esse cara aí é ridículo, tá? Mas, enfim, o que é fenomenal, o que só não restou de bom foi o futebol, que tu acompanhou aí os jogos desse final de semana da Bundesliga, ao vivo e de graça. Se tu não acompanhou, não tem estresse, os highlights, os melhores momentos já estão postados na OneFootball. Além disso, tu acompanha os highlights da Série A e Série B, tu acompanha o jogo do Sport, do Vasco, tu acompanha os melhores momentos, as estatísticas, as informações. A OneFootball vai te atualizar aí nos próximos dias ou horas a respeito de uma possível punição da Ilha do Retiro, enfim. As informações você sabe onde é. Ao vivo, de graça, a todos e todos, na palma da tua mão. Não só sobre o esporte, mas Vasco, Bahia, Grêmio, Náutico, todos os clubes aí do Brasil e internacionais também. Bom, dito tudo isso, já dei a informação aqui a respeito de uma possível punição. Óbvio, não é nada cravado ainda, tá? Só para deixar claro aí, rapaziada, é uma possibilidade. Eu vou colocar o pronunciamento de Augusto Carreiras, que eu gostei, de certa forma. E a confusão que aconteceu, os torcedores não era para permitir a entrada ali e tal, questão de segurança, polícia. Isso é um vídeo para amanhã. Eu concordo que tem muitos erros ali também, mas, irmão, a origem disso tudo, eu até falei no live do pós-jogo, foi Saulo, velho. Não tem como. Não dá, velho. Não dá para ele tomar aquele tipo de frangueiro e rebotar a bola nos pés de Alex Teixeira, velho. Qualidade técnica, irmão. A gente não tem qualidade técnica no gol. É complicado. E Rafael Claus, mais uma vez, você é frouxo e covarde, rapaz. Mais uma vez. Antes de colocar o pronunciamento de Augusto Carreiras, vocês lembram do Sport América Mineiro que aconteceu? Ele tinha convicção que foi amarelo. Lá, Gustavo, Série A do ano passado, ele amarelo. O VAR chamou, aí ele muda de opinião. Você é Cara, eu vou ficar calado. Mas você é ridículo, cara. Você é ridículo como árbitro de futebol. Você passou a ser ridículo, infelizmente. Jogo contra o Brusque, amarelo para Sander, vai pro VAR e os caras manipulam a cabeça. Eu não sei o que acontece ali, mano. De verdade, eu não consigo compreender. Eu não quero usar alguns tipos de termo para não tomar processo. Mas você é ridículo, Rafael Claus. E aí você muda a decisão e expulsa a Sander. Hoje, Augusto Carreiras vai te expor de novo ao teu péssimo trabalho nas últimas temporadas. E de premiação, sabe que tu ganha? Tu vai apitar a Copa do Mundo. Espero que você faça uma péssima arbitragem. Eu desejo que você faça uma péssima arbitragem na Copa do Mundo, para expor o seu péssimo trabalho na arbitragem aqui no futebol brasileiro, prejudicando vários clubes. É isso que eu desejo a você, tá? Bom, e hoje, beleza, eu achei pênalti, tá? Eu não tô falando que eu não achei pênalti, eu achei pênalti. E aquela mãozinha lá de Anderson Cossino não foi pênalti. Ali não foi pênalti.
E o pênalti em cima do Alex Teixeira, eu achei pênalti. Inicialmente eu não achei, mas depois eu achei. Aí Klaus falou com convicção para os jogadores: se acalmem, se acalmem. Não foi pênalti e tal. Pô, se o cara tava no ao vivo e falou não foi pênalti, você pensa, tá, beleza. Aí o cara vai lá e muda. Irmão, pelo amor de Deus, velho. Tem torcedor que acha que não foi pênalti, tem outros que acham, enfim. Você pode analisar do ponto que Alex Teixeira dobrou o joelho e se jogou quando se tinha um contato. Alex Teixeira foi malandro, pô. Ele foi malandro, ele foi inteligente, ele soube cavar bem o pênalti. Enfim. Vamos colocar aqui o pronunciamento de Augusto Carreiras, tá? Talvez eu não fale nada, talvez sim. Acho que vale a pena o registro aí. Não vou colocar todo o pronunciamento, mas 8, 9 minutos acho que vale a pena. Talvez eu faça uma parte 2 sobre isso, tá? Talvez não, eu vou fazer isso amanhã. Boa noite, gente. Antes de mais nada, a gente imaginava hoje um jogo tranquilo, um jogo com atletas que queriam jogar bola, né, com time que vinham para fazer um jogo de Série A. Sport e Vasco da Gama, né, são times que fazem jogo de Série A. Não é um jogo de torcida, não é um jogo de multidões, um jogo de equilíbrio, um jogo de qualidade. Não é? Era isso que nós esperávamos, era isso que a gente vinha trabalhando. Mas não é fácil fazer futebol no Nordeste. Não é fácil fazer futebol por aqui quando você tem toda uma pressão. E aí eu quero relatar para vocês algumas coisas que acontecem mesmo antes do jogo. Para vocês terem uma ideia, a mudança de tabela, lógico, o regulamento permite, só não permite que haja alteração na última rodada, mas vocês veem, a gente jogava na quinta-feira contra o Londrina e o Vasco jogava na sexta, um dia depois da gente. A gente poderia jogar, inclusive, dependendo do resultado do jogo do Vasco, com o Londrina já sem chance na sexta-feira. E aí o Vasco vai e, por solicitação, ninguém sabe de quem, consegue transferir o jogo dele para o sábado. A solicitação aí foi da Globo, no caso, tá? Essa questão da data eu não pego muito no pé, não vou criar várias teorias de conspiração a respeito disso, porque a Globo solicitou, enfim, se teve alguém por trás disso, eu não sei, mas quem solicitou foi... Nós tivemos na CBF essa semana, questionando o que foi que aconteceu, porque do ponto de vista legal não tinha nenhum impedimento, mas do ponto de vista desportivo, sim. Você tem uma interferência em times que estão efetivamente buscando a classificação, e que vão brigar até a última rodada, e você tem mudança nesse tipo de condição. E aí nós conseguimos mudar. Depois eu soube até que o Vasco protestou com relação à nossa mudança de data. Como se a gente não pudesse. Eles podem mudar a data e a gente não pode. Eu já fiquei sabendo que eles já estão trabalhando também para a semana seguinte, porque a gente joga contra o Operário também depois deles. E aí eles já estão tentando uma nova mudança de data. Privilégios, situações que são dadas a determinados times que você não entende. O Sport sofreu e vem sofrendo ao longo do campeonato todo com questão de falta de critério entre o relacionamento de VAR e do juiz de campo. Isso aí não é a primeira vez que a gente relata, isso não é choro, até porque não é choro de perdedor, porque nós não perdemos o jogo, mas é o que tem acontecido. Você vê claramente que a bola, no primeiro tempo nós tivemos 2 lances que o VAR podia ter chamado, 2 lances de possíveis pênaltis, estou falando de possíveis pênaltis, que podiam ter sido analisados pelo VAR, o VAR não chama. Quando no segundo tempo, no final, aos 44 minutos de jogo, o juiz manda o jogo seguir, viu com clareza, e depois o VAR chama e ele volta atrás. A cara de constrangimento do senhor Rafael Klaus, quando ele se volta para o campo e faz o sinal que está marcando o pênalti, é uma coisa que entristece quem faz futebol. Você vê claramente o constrangimento dele ao dar o pênalti. Eu quero dizer, e aí eu não tenho medo de dizer aqui a vocês, que dentro da conversa que nós tivemos, o árbitro fez questão de afirmar que não foi pênalti. Inclusive disse aos jogadores do Sport que não tinha sido pênalti. Um árbitro FIFA, um árbitro que vai à Copa do Mundo, um árbitro que conseguiu um conceito através da sua imposição moral. E Jorge Andrade lá atrás, calado, na dele, como sempre. Da ética, chega e diz aos atletas que não foi pênalti, depois é obrigado a marcar um pênalti. É obrigado a dar um pênalti. Quando ele poderia, e a palavra final, sempre que a gente vai reclamar, diz a palavra final é do árbitro de campo. E o árbitro de campo volta atrás de uma coisa que ele tinha apitado com convicção, de que não tinha sido pênalti. E relatado para mim, para o treinador Claudinei, que inclusive ele tinha dito aos atletas do Sport que não tinha sido pênalti. E aí a gente é obrigado a aguentar uma história dessa. Aí ele volta atrás como sempre, como foi contra o América Mineiro, como foi contra o Brusque, e tem vários outros lances nas últimas 2 temporadas contra outros clubes também. É um árbitro que se perdeu, rapaziada. Ele está perdidinho no pagode. Rafael Klaus, você não era assim não, irmão. Você está perdidinho no pagode. Infelizmente, você está perdido na arbitragem do futebol brasileiro. Decepção total, irmão. Decepção total. Que tu não era assim, não. Mas veio, vá, aí tu é manipulado. Sei lá o que acontece, irmão. Não sei o que acontece com você, não, tá? Depois você vê atletas que não têm o menor preparo para vestir uma camisa de um time da grandeza do Vasco da Gama. Coisa de moleque. De moleque.
não é, de ir para uma torcida e depois querem colocar a culpa na torcida, que eu também aqui não estou defendendo a torcida, não. Mas a provocação partiu do Vasco da Gama, partiu dos atletas que estão em campo, que estão ali em campo para dar o espetáculo. O torcedor pagou para viver um espetáculo, não é para viver um jogo de futebol, não para ser agredido, não para ver jogador balançando a genitália, não para ver atleta jogando cadeira, não é para cima do torcedor. Isso tudo está em vídeo, está relatado em vídeo, não é? E aí você tem depois, não é, uma situação onde a Polícia Militar, rapidamente, e aqui eu quero elogiar a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, né, porque prontamente interviu, prontamente conseguiu contornar toda a situação, não é, num intervalo muito curto, contornou a multidão, não é fácil contornar a multidão, controlar essa multidão, a Polícia Militar consegue controlar essa multidão, e diz, dentro do campo, o Tenente Coronel Washington relatou ao trio de arbitragem que tinha condições de segurança para que a partida prosseguisse. Não é? Disse isso claramente na minha frente, na frente do presidente, na frente do dirigente do Vasco, não é? E inesperadamente, não é, o trio de arbitragem, sob protesto da diretoria do esporte, resolve ir para o vestiário, não é, para tomar a decisão de dentro do vestiário. E aí, paz, minha gente. Dentro do vestiário ele manda chamar o comandante do policiamento do jogo, não é, manda chamar, não é, o treinador dos dois times e um dirigente de cada time, para comunicar que não ia prosseguir a partida por falta de segurança, tendo, inclusive, nessa hora, sido interrompido, não é, pelo comandante, pelo coronel Washington, e quando ele relatou que a Polícia Militar garantiria a segurança para a continuação do espetáculo. O que foi dito dentro de campo foi relatado dentro da sala do árbitro também. Não é? E mesmo assim, o juiz resolve, não é, alegando que não teria condições, não é, de garantir a segurança. Não é? Eu não sei como é que ele diz isso, porque quem garante a segurança é a Polícia Militar. Não é? E ele resolve encerrar o jogo de dentro do vestiário. Não é? Eu quero observar o seguinte, o time do Vasco... E aí para tudo, né, rapaziada? Para tudo. Ah, o Sport ia ter 20 minutos, era volta um jogo, o Sport ia fazer o gol, o Sport ia ganhar o jogo, sei lá. O Sport poderia até perder o jogo, porque ia se atirar e o Vasco poderia no contra-ataque fazer um gol, sei lá. O Sport poderia ganhar também, ou poderia terminar empatado, tudo poderia acontecer. Agora, se não tem jogo, óbvio que não vai poder acontecer nada, o placar vai se manter. E aí, se a polícia te garante que tem possibilidades, sim, dá para ter jogo. E o Rafael Claus, mais uma vez, medroso, frouxo, covarde, não prosseguiu na partida. É isso, ele se tornou isso aí. Rafael Claus, você é uma grande decepção. Esse vídeo é para detonar e criticar você como árbitro de futebol. Ridículo, velho, ridículo, ridículo. Enfim, vamos continuar aqui, tá? Não vou me alongar muito não, mais um pouquinho aqui. Imediatamente correu para dentro do vestiário. Né? Vocês viram, quem estava dentro de campo, que a diretoria, né, e a comissão técnica do Vasco chamou os jogadores para dentro do vestiário, né? Não queria o jogo mais em situação nenhuma. E aí o árbitro acaba o jogo dentro do vestiário, né, sem os times dentro de campo, só o Sport dentro de campo. Né? O Vasco no vestiário, o Sport dentro de campo e o árbitro dentro do vestiário, porque ele teria que ter voltado para o campo. Ele teria que ter voltado, ele teria que ter ido verificar as condições do campo, ele teria que ter ido verificar o relato que a Polícia Militar fez a respeito das condições de segurança para prosseguimento da partida. Ele sequer foi, ele no vestiário, não é? Ele não chamou os capitães dos times, que é o correto fazer, de dentro do campo. Ele teria que ter feito isso dentro do campo. Mas nem coragem, não é, de ir para dentro do campo ele teve. Não é? Porque essas decisões, não é, quando elas envergonham, quando elas são tomadas sob a égide da obscuridade, não é? Elas são difíceis de explicar. Elas são muito difíceis de explicar. Talvez ele não tivesse condições de explicar isso dentro de campo. Preferiu dentro de uma sala, não é, apenas com a representação de 2 pessoas por elenco, na frente da Polícia Militar, não é, dizer que ia encerrar a partida porque não tinha condições de jogo. Não é, sob protesto do esporte, não é, protesto dos atletas do esporte, que em momento nenhum deixaram o campo, ficaram lá aguardando o reinício da partida. O treinador chamou o elenco, o treinador deu novas orientações táticas para aqueles, sei lá, 6, 7, 8 minutos. Não é? Essa parada do pênalti aconteceu aos 44, então você tinha ainda mais 1 minuto, e fora o desconto, né, de substituição do VAR, nós teríamos ali mais de 6, 7 minutos, com certeza. É, exato. Só para complementar, tá? O Sport não ia ter 1 minuto de jogo, não. O jogo não ia ter 1 minuto, 30 segundos, não. Se fosse isso, ninguém ia estar aqui detonando a arbitragem. O Sport ia ter, no mínimo, mais 5 minutos. Assim, se tudo desse errado, o árbitro fosse econômico, ia ter, no mínimo, mais 5 minutos. E 5 minutos tudo acontece. O Vasco fez o gol contra o Operário aos 50 minutos, faltando segundos para acabar o jogo. Para prosseguimento da partida, o Sport estava pronto para voltar ao jogo. Nós dissemos a ele por diversas vezes, ao árbitro, que tínhamos condições de voltar ao jogo. Não é que o time estava dentro de campo. Não é quem não estava dentro de campo era o Vasco da Gama. Quem não estava dentro de campo era quem achava que o resultado estava de bom tamanho, não estava bem conveniente e por isso permaneceu dentro do vestiário acovardado. Não é porque condições de jogo. Não é? E aí nós vamos falar aqui de São Januário, como se o São Januário fosse um grande estádio que oferecesse grandes seguranças para a torcida. Todo jogo de futebol é um risco. Todo ele. Quando você bota 60, 40, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas, é um risco. Né? Se fosse assim, a gente não tinha início em nenhuma partida de futebol.
a gente não teria mais jogo de futebol, era um esporte banido, ou então um esporte para jogar constantemente em portões fechados. Não é? Incidentes acontecem, são lamentáveis, e aí eu quero dizer que a diretoria do esporte não compactua com o tipo de comportamento que a torcida teve, uma torcida específica que provocou toda essa situação, não é? Nós não compactuamos com isso, embora foram provocados por pessoas que devem ser punidos, e o esporte vai cobrar uma punição veemente, não é? Daqueles que praticam antijogo, não é? É daqueles que muitas vezes praticam atos racistas, não é? E vão contra a torcida nesse sentido, não é? E aí tá dentro de campo e dá esse tipo de exemplo que deram hoje. Não é? Só para deixar claro, tá? Aí essa questão, eu vou fazer a parte 2, tá? Sobre isso, mas todo mundo tem sua parcela de culpa. Jogador do Vasco jogando cadeira, aí eu nem vi essa parte de não sei o que da genitália, não sei o que e tal. Aí você teve Raniel indo provocar, até aí normal, a provocação, mas o cara jogar cadeira assim já não é normal, não deu exemplo para a torcida, mas óbvio, a torcida está completamente equivocada em invadir estádio, agredir bombeiro, isso aí é um papo que eu vou deixar para depois. Esse vídeo dá para ser recortado em 3, eu vou fazer isso, tá? O primeiro foi esse, deixa eu só dar um complemento aqui final, tá? Augusto Carreiras, mais um minutinho e a gente encerra. Não foi só um jogador do Vasco da Gama, não, foi mais de um. Não é, que provocou isso tudinho. Não é? E quem provoca, quem dá causa é beneficiado. Porque o resultado que o Vasco queria o tempo todo, e vocês viram isso, jogou pelo empate. Não é? Então, quem deu causa a tudo isso não é, foi beneficiado durante esse processo. Então, é lamentável. Não é? O esporte vai analisar, né, junto ao departamento jurídico, que situações poderão ser tomadas, poderão ser adotadas, tanto não é, no sentido de ser ativo nessa relação processual, como no sentido de defesa, de porventura qualquer assunto que possa vir que tentem prejudicar o esporte, porque a gente pode esperar tudo dessas pessoas que estão nesse comando, nessas pessoas que estão gerindo o futebol. Infelizmente, um jogo como esse contra o Vasco era para ter sido um espetáculo maravilhoso, como estava sendo, até os 44 minutos de jogo, termina dessa forma. Então é lamentável e é isso que a gente teria para dizer aqui a vocês. Bom, rapaziada, vou parar por aqui, tá? Só um ponto aí, o que ele disse a respeito. E o VAR do lance do esporte no primeiro tempo da mão. Mas aquilo ali o VAR não vai chamar, porque eu não vejo que o jogador do Vasco estava com o braço aberto. Se tivesse aberto, o VAR chamaria o árbitro. Mas como não estava aberto, o VAR não chamou o árbitro. Só esse ponto ali que eu discordo dele, de Augusto Carreiras, e creio eu que só. Tô esquecendo de falar mais alguma coisa. Enfim, eu vou deixar isso aí para um vídeo depois. É isso, tá? O vídeo agora foi para criticar e detonar Rafael Claus pela péssima condução que ele tem nas partidas. Enfim, link do futebol tá aí nos comentários, fixado na descrição também. Baixo, não perde tempo. E abraço aí para todo mundo, tá? Tamo junto. Bom final de semana aí.